Bom, então, boa noite todo mundo. Né? É, maior prazer encontrar todo mundo aqui novamente. E hoje nós vamos continuar com 35 estratégias de luta de Miyamoto Musashi. Mas, em primeiro lugar, a gente no convite colocamos kanji. Este kanji, né, Hideki-san vai colocar na tela. Se diz Sessa Takuma. Esse é o kanji. Como podem ver, né, em português eu encontrei palavras que diz emulação. Emulação é sentimento que leva indivíduo a tentar igualar-se ou superar outro. Ou competição, disputa, concorrência, geralmente em sentido moralmente sadio, sem sentimentos baixos ou violência. E no Nihon, no Japão, eles ensinam como sendo um tipo de lapidar também. Por isso, eu pedi para Hideki-san colocar a foto da gema de diamante. Então, gema de diamante é assim. Depois a pessoa leva para o laboratório e vai realizar a lapidação. E o trabalho final, ele fica desse jeito. Então, né, o importante para a gente é treinar sempre com outras pessoas. Isso aí dá um atrito sadio, né, e vai melhorando, né, o que a gente quer fazer. E isso é também no sentido de melhorar na vida da gente, na vida profissional também. Existem muitos concorrentes, mas a gente precisa ir batalhando e oferecendo o melhor, para melhor, né, do que outras pessoas. Então, a gente, né, vai conseguir, né, melhorar né, o desempenho da gente no lado profissional também. E no caso de artes marciais, né, quanto mais pessoas boas estarem treinando com vocês, dá um tipo de atrito sadio e cada um vai melhorando. Quando menos espera, é lógico que depois de décadas de treinamento, vocês vão estar, né, com graduações também mais elevadas. E isso é que a gente precisa. E eu aproveitei esta oportunidade que a Nippon e o Departamento de Artes Marciais permitiu para colocar alguns tipos de kanjis interessantes que traz ensinamentos profundos. Aí hoje eu falei que ia continuar com 35 estratégias de luta de Miyamoto Musashi. Na semana passada fomos até o 5 e hoje vamos começar com o número 6, que é a visão, o olhar. Olhar que você tem que ter. Normalmente, é importante quando está com um oponente, de saber pelo menos o rosto da pessoa. E no caso aqui é impossível quase demonstrar, eles falam para não olhar abertamente, é diminuir um pouco. Diminuir um pouco. Não é cerrar como meditação, diminuir um pouco, né?
E, ao ver o oponente que está perto, é bom ver como se olhasse de longe. É um pouco esquisito, né? Mas esse é o que o Musashi quis passar. Então, é aquele olhar de montanha de longe. Olhar to Yamano Mitsuke. Olhar de montanha de longe. Então, você, né, consegue olhar o total. Não a parte, assim, particularidade. Com isso, ver o golpe do oponente, né, ou ao seu redor. Então, não é só o movimento do oponente, mas você consegue olhar tudo. Por isso que esse Enzan no Mitsuke, né, olhar de montanha de longe, é importante para tudo. E existem dois tipos de visão, que é visão de longe e visão de perto. No Kendo, a gente aprende como o Kan no Mitsuke e Ken no Mitsuke. E Kan no Mitsuke é exatamente o que eu falei, né? Olhar de longe. Mas esse, muitas vezes, engloba também o lado espiritual da pessoa. Você precisa, né, estar bem assim, sereno. E Musashi, não sei se eu vou conseguir falar o trecho, mas num dos trechos, o Musashi, ele falou que quando está com o oponente, você não pode nem piscar os olhos. Porque o golpe é instantâneo. Enquanto você pisca o olho, você pode levar golpe. Então, o Musashi fala, né, que você não pode piscar. Você tem que ficar aqui, direto olhando. É difícil. Mas depois, com o passar do tempo, né, você consegue. Aí usa-se mais visão de longe e menos visão de perto, porque se você olha detalhe. Igual aquele que eu comentei na semana passada, de você dirigir um carro. Você está atento, né, com direção e olhando para frente. Mas se acontecer algo anormal, você consegue olhar também. Isso aí acontece também no treino de artes marciais. Né? E outra coisa importante é por que você não pode ficar piscando, assim, olhando, mexendo o olho. É que o nosso olho demonstra o sentimento também. Por exemplo, quando vocês eram mais jovens, lógico que a Bárbara é jovem ainda, né? Mas vocês encontraram uma moça, né? Normalmente você não vai olhar todo, mas muitas vezes eu olho que, né, combina, se tem afinidade ou não. No caso de artes marciais, a gente vai fazer exatamente o oposto. A gente vai olhar no olho da pessoa e sentir a intenção da pessoa. Depois de um tempo, você não precisa mais fixar nisso. E aí é que entra, né, a importância da visão da gente. Não sei se vocês já assistiram aquele samurai, né, que é Zato Ichi, né? Não sei se já ouviram, né? Aquele que não enxerga e faz, né? Mas aquele sentia, né? Aquele sentia, ele não enxergava, mas ele sentia. Então, esse é outro ponto importante. No outro dia, eu estava assistindo no YouTube um que ficou cego. Como é que ele conseguiu
né, a enxergar ou ir no local que ele queria. Então, isso também ele precisou de treino. Cada vez ele foi melhorando. Depois de um tempo, ele ia até firma, né, que essa época ele já fazia massagem, ia até a firma e voltava até a casa dele. Mas ele não enxergava nada. Por isso, a visão da gente é quando, né, o sentido da gente, quando um não está bom, né, o outro fica mais aguçado. Então, eu, por exemplo, não posso ficar cego, né, porque eu não escuto direito, né? Então, aí vai ficar ruim para mim. Mas, né, no número 6 foi essa parte de visão. Agora, no número 7, é a distância com o oponente. Né, distância. No caso do karatê, fica um pouco longe. No caso do judô, né, fica mais quase, precisa segurar. E no caso do kendo, a gente fica com mais ou menos 2 metros de distância. No caso do aikido, né, também, a pessoa tem que estar longe, mas ele tem que chegar perto para fazer alguma coisa. Então, existe a distância. E essa distância ideal tem que ser distância ideal para você. E no caso do kendo, né, a gente, eu falei, a gente tem Shinai de 1,20 m, então a gente está com Shinai. Então, primeiro a gente começa aqui, em 40 centímetros. Depois vai aqui, até encostar a ponta. Né? Chama-se Shokujin. Né? E depois, aqui já entrou no mar, mas ainda está longe, está toma. E quando entrar aqui, é que é a vida. E quando entrar aí, é que é a vida. Que os senseis de oitavo dan, eles falam que, né, tem que entrar milímetro por milímetro. Não é aqui, vamos lá e entra. Não. Tem que entrar milímetro por milímetro. Não demonstrando que você vai ir. Por isso que no caso, amanhã mesmo eu vou falar, né, não pode mostrar assim e bater. Porque quando você faz assim com o Shinai para bater, você está avisando que eu vou bater. Por isso que eu falo que você tem que entrar e bater. Né? Aí, o contragolpe vai atrasar. Como eu já falei, Kendo só tem golpe de ataque e contra-golpe. Kendo não tem defesa. A defesa do Kendo é o Shinogi, dois lados do Shinai, Shinogi. Nós usamos isso para defender. Mas o movimento de defesa do Kendo é o movimento para contra-ataque. Esse aqui é interessante, né? Eu falo que não pode defender, mas eu falo que o movimento de defesa é o movimento de contra-ataque. Porque você está aqui, outro vem, você simplesmente abaixa aqui, bate. Como tem 3 centímetros, né, se você tira o centro e movimenta, né, o Shinai do oponente não acerta você. Isso que é importante no caso de Mai. Né? Então, o que eu falei? Entrou até aqui, Uchima, que nós chamamos, né? Uchima, né? A gente, né, não pode retroceder. Desculpe, eu estou anotando quem está participando. Então, né, aqui você tem que atacar. Por isso que o importante no caso do Kendo
é essa parte, né, que você entrou até aqui, não é sair porque o outro vai chegar. Aí que está, né, a parte interna da gente, o que da gente. E aí você consegue fazer aquele tipo de luta de um golpe, uma vida, né? Como sendo um duelo com katana. Nós não vamos cortar ninguém, nós não vamos morrer. Muitas vezes eu brinco que quem pratica Kendo é igual zumbi. Ele morre, mas vive de novo e começa. Então, é como um zumbi. Mas isso é muito importante. A gente dá vida, mas começa tudo de novo. Por isso, não pode ter medo de levar ou ser derrotado. Porque a gente consegue de novo. Aí, depois de um longo tempo, você consegue melhorar a destreza e vai conseguir atacar no momento oportuno e também, né, contra-atacar também o golpe do oponente. Isso que é importante no caso de distância, e por isso que, né, o Kendo, a gente fala que é preciso ser criativo. Né? Se o outro vem bater de um lado, você não pode tirar aqui. Né? Não é? Se o chinai do outro está chegando de lado, você não pode tirar no centro. Aí está chegando, aí você tira de lado. Por isso que é ser criativo. Né? O outro está batendo reto, você pode derrubar e ir batendo. Então, há vários movimentos, né, para o mesmo golpe de mim. E isso que é importante, eu creio que no Karatê também, Susan Sai hoje postou até né, como é que é com cada nome. Achei muito interessante aquilo. Né? Só que a única coisa que eu vi é que cada demonstração estava demonstrando com força. Eu acho que não pode. É brincadeira, eu não faço karatê. Mas eu vi assim, mas ele estava mostrando, estava segurando. Né? Eu acho que não, ele tem que fazer aqui, de todo o movimento, mas não pode ter tenso. Não pode ser tenso. Agora, quando vai mesmo, a finalização eu concordo. Né? No karatê até faz isso. Né? Então, esse que é importante. Depois, né? O oitavo dos 35 é como ficar com o seu sentimento, seu kokoro. Né? Tem que deixar o seu kokoro, o sentimento, leve e solto. Sem medo, sem afobação, não pensar em enganar. No caso do Kendo, a gente tenta bater, ir para coteio e tudo, isso é enganação. Isso não é Kendo. Isso não é enganação, isso é Kenjutsu. Kenjutsu é técnica de katana. Agora, Kendo é caminho de katana. Então, é um pouco diferente. Né? E o sentimento, né, esse de kokoro, de sentir tudo o que está acontecendo, tem que ser bem forte. Isso que é importante. E o sentimento, o kokoro, deve ser como uma água. Né? Água que muda de acordo com circunstâncias. Né? Água, né, pode ser um lago profundo, escuro, né? Pode ser uma gota d'água, e pode ser um monte de água que é um oceano azul. Então, tem que ser igual água. Aquilo que uma vez eu falei, é que o kokoro da gente, se você segurar, é um ponto. Aqui eu falei uma gota, que Musashi falou, uma gota.
Agora, se você liberar, é infinito. Esse é o Kokoro da gente. E um dia eu quero mostrar para você um verso, né, de um poeta japonês já faz tempo, que já faleceu, mas ele fez um poema, né, que você dá para sentir que ele estava, né, o arquipélago japonês por cima. Né? Esse de olhar a Terra por cima, a maioria descobriu quando o Yuri Gagarin, né, foi para a espécie com né, satélite dele e falou que a Terra é azul. Né, mas muito antes disso, né, tinha um poeta japonês que fez um verso que você dá para sentir que ele estava olhando de cima. Então, isso é muito importante e tem versos japoneses interessantíssimos, porque existe uma palavra, né, estilo de palavra que o japonês utiliza, fala assim, Yamato Kotoba. Essa aí é uma palavra que toca o coração da gente. É interessante. Isso existe em português, existe em inglês, tem tudo. Mas a gente tem bastante palavra que toca. Não sei se vocês já ouviram falar do famoso vidente, né, que teve no Brasil. Escreveu centenas de livros psicografados. E um dia eu assisti um documentário que ele dava palestra. E eu assustei, o Chico Xavier, né? E eu assustei, palavras amáveis que ele utilizava. Quando eu vi, né, eu assustei. Nossa, português também tem isso. Então, né, toda a palavra, né, existe sentimento. Toda a palavra. Por isso que a gente precisa ter bastante o sentimento de amor. Isso que eu queria. Agora, já passou, não, ainda está 20 minutos, mais um pouco só. Né? Aí, no 9, ele fala que estratégia de luta tem, né, o inferior, mediano e superior. Né? A estratégia inferior tenta mostrar a diferença do seu kamae, né? Velocidade que você consegue, força bruta que você tem. Esse é o praticante de artes marciais inferior. Né? As pessoas agora medianas são mais sensatas, demonstram destreza nos golpes, domina o momento oportuno e possui postura equilibrada. Esse é estrategista mediano. E o superior não demonstra fraqueza nem superioridade, não são expressivos e não são tão ágeis. Não são nem tão ruins. São corretos, devagar, silencioso e preciso. Esse aqui é que tem que chegar. Por exemplo, desculpe eu falar da minha parte, mas quando eu treinava lá em Piratininga, lá em Pinheiros, muitos senseis que já estavam no 5º dan, 6º dan, ele falava assim que o shibashi parece que vem devagar, mas acerta a gente. Né? Então, essa parte é importante também, mas não pode começar a fazer isso. Tem que começar no inferior, mediano e superior. Né? Porque a escola também começa no primário, no caso antigamente era ginásio, né? Científico,
e faculdade. Então tem que começar de base e ir até o final. Agora, quem não faz isso, né, tenta olhar o horizonte muito lá longe e esquece essa parte da base, o que nós falamos na semana passada, né? Tem que saber, né? Tem que saber olhar o seu pé. Tem que ir o seu pé e olhando para frente, logicamente, senão tropeça. Esse que a gente tem que saber também, né? Sobre os treinos com Kokoro. Kokoro tem que estar grande, tem que estar longe, né? Mas tem que saber onde está, né? E o 10, né, é que você precisa ter dentro do seu Kokoro um medidor, né? Uma régua dentro do seu Kokoro. Né? Ao colocar, né, a sua medida no coração do oponente, você tem que saber se ele é fraco, forte, quando o Kokoro dele está tenso e demais relaxado. Um dia eu comentei também que quando você está inspirando, você, né, pode levar. Por isso que artes marciais é inspiração instantânea e expiração devagar. Porque quando você está inspirando, se outro atacar, né, você leva. E uma vez eu estava lá em Porto Alegre, fui convidado para dar seminário de Kendo, e um dos atletas de lá, depois de treino, nós fomos para um jantar, como eu gosto de restaurante japonês, me levaram para comer, né, no restaurante japonês, e nas conversas ele falou assim, que ele não viu quando eu ataquei. E quando ele estava, percebia que eu já tinha batido no meio dele. E ele tem mais de quase 1,80 m. Então, aquele dia não deu para mim falar. Mas naquele eu estava olhando a respiração dele. É que depois um pouco de treino, quando a pessoa está sendo dominada por ki da gente, ele fica ofegante. Quando fica ofegante, ele demonstra essa aqui. Inspira, expira, inspira, expira. Aí quando ele está assim, a gente vai. Aí ele não sabe. Agora, se outro é bom, aí pode fazer isso e quando a gente está indo, pode atacar também. Depois tem que saber o Kokoro da pessoa. Então, hoje eu queria né, terminar essa parte, né, do 35 estratégias de luta do Miyamoto Musashi. E agora vamos passar um pouco sobre alguns praticantes de beisebol. Eu vou colocar só 2 pessoas, né, que demonstraram essa destreza no rebatedor. Né? Então, o primeiro é o... Deixa eu colocar. Este é Tetsuharu Kawakami. Ele faleceu em 1966. E porque ele saiu ao colegial e já entrou para a vida profissional. Então, com 18, 19 anos, ele já era profissional de beisebol e no primeiro ou segundo ano, ele já foi o melhor rebatedor da liga japonesa.
Só que ele foi bom assim, mas depois de 10 anos tentando, aprimorando, chegou a ponto de que ele sentia que a bola parava na frente dele. A bola que vem, hoje tem gente arremessando, pitcher arremessando por 200 quilômetros por hora. É quase uma Ferrari correndo na sua frente. E a bola está chegando para você. E chegava a olhar que está chegando, está parando na minha frente. Isso é algo que a única pessoa que falou isso foi ele. É por isso que o pessoal chama ele como Deus rebatedor no beisebol japonês. E isso é importante porque a maioria dos senseis de Kendo, a gente vai com toda quanto é velocidade possível e ele simplesmente antecipa ou contra-golpeia. Então, aí tem algo a mais. E esse rebatedor, Tetsuharu Kawakami, conseguiu isso. Aí o próximo é o Sadaharu Oh. Esse é o Sadaharu Oh. Ele também tinha 1,79 m, foi quem bateu mais home run é aquele de você dar uma tacada e jogar para fora do estádio, e dar uma volta sozinho. Ele parece que deu 864, 68 home runs nessa da Haru. E o que é importante é que ele fazia com um pé só. Ele ficava num pé e rebatia. E como é que ele aprimorou bem? Lógico que fez esse swing, até dizer chega. Ele fazia no tatame, ele estragava o tatame. Mas ele pegou mesmo, foi com treino de iai. Ele fazia suburi de beisebol com iai, katana. Aí ele fala que todo golpe que ele fazia, ele imaginava como sendo Shinken Shobu, e confronto com katana de verdade. Por isso, a maioria dos arremessadores deixava ele andar, porque não conseguia pegar. Isso acontece no time profissional japonês. E o sensei que ensinou ele é o próximo sensei. Esse sensei, ele era considerado como gênio do Kendo. E não era só iai também, ele fazia Kendo. E ele que ensinou esse Sadaharu a fazer o suburi com katana. E deu certo, e fez recorde, mas, assim, em termos de todos os rebatedores, ele foi o maior rebatedor. Só que o americano não aceita isto, porque o Sadaharu só fez no Japão. Na americana tem aquele orgulho deles e fala assim, o recorde do japonês não serve para a gente. Mas é assim mesmo, e ele conseguiu. E eu, como o sensei Junichi Haga faleceu em 1966, e eu não conheci ele. Eu conheci o irmão dele, que é Tadatoshi Haga. E esse Tadatoshi Haga não era considerado gênio de Kendo
nem de IAI. Mas ele foi 8º dan Hanshi de Kendo e 8º dan Hanshi de Iaido. Então, deve ser mediana. Imagina só, né? E o irmão dele, que era considerado o gênio do Kendo e Iaido, como é que era? E pode entrar no YouTube, né? Tem bastante prática, né, de Iai deste sensei Junichi Haga. Parece que ele está com uma faquinha desse tamanho e treinando, mas ele está com katana. É muito forte ele, né? Tá bom? E aí, né, para finalizar, antes de a gente praticar um pouco de meditação, né, eu queria falar sobre Norman Vincent Peale, né? Alguém conhece Norman Vincent Peale? Né? Ele fala, era do pensamento positivo. Aí está o livro dele, né? A força, o poder do pensamento positivo. E o que ele falou, porque nós estamos hoje numa situação fora do comum, né? Todo mundo com medo, né? Então, eu queria colocar o que ele colocou importante dele. O Norman Vincent Peale, ele... Hideki-san pode passar mais um? Nasceu em 1898 e faleceu em 1993, com 95 anos. Daí, aqui, o que está em japonês, né, eu vou traduzir aqui. Né? Então, ele fala assim, né, por maior que seja a dificuldade, por mais esperançosa que seja, superar os desafios. Não é isto que mais importa. O importante é a nossa postura diante desta realidade. Isso porque, ao possuir um estado espiritual positivo, é possível reverter esta realidade. Então, né, esse que é importante é do pensamento positivo. É apenas um concentrado do pensamento dele. Né, é que essa pessoa que está aí do lado esquerdo, né, ele sempre coloca essas coisas no YouTube, inclusive sobre extraterrestre e tudo. Então, toda semana eu dou uma olhada. Então, né, o importante para a gente hoje, né, é saber não ter medo, mas saber que nós vamos vencer. Mas não ter aquele que outro dia comentei com o Kurihara-san, né, do lema do Karatê, né, não ter o pensamento agressivo, né, assim, ser demais, né, e falar assim, igual o pessoal que hoje deve estar fazendo o baile funk clandestino. Né, aquele é violência. Não está assim, respeitando nada e ninguém. Mas tem que ter pensamento positivo. Esse que é importante, né, para todo mundo. E eu acho que nós vamos superar esta dificuldade, sim. Né? Nós vamos superar esta dificuldade, sim. Porque, além do mais, né, a humanidade já teve guerras, já teve epidemias, né, como aquele de gripe espanhola, aquele parece que dizimou quase 20% da humanidade naquela época. Né? Se fosse 20% da humanidade, no dia de hoje, né, essa epidemia ia quase mais de 1,5 bilhão de pessoas morrendo com esta epidemia. Felizmente, né, hoje já está sendo mais controlada. Eu espero que não surja
mais cepas violentas. Eu espero que não. Mas, mesmo assim, de que tenhamos pensamento positivo. E vamos começar um pouco de meditação. Na meditação. E vamos terminar. Né? Então, vamos começar com meditação de contagem dos números, né? E depois vamos fazer meditação de prosperidade. E hoje nós vamos aumentar, né, a nossa renda em 1000 vezes. Então, todo mundo sai daqui rico. Não pode falar, eu não consigo. Imagine que você ganhou, né, 1000 vezes mais do que tinha no mês passado. Só que não é só ganhar. Você tem que pensar, como eu vou gastar? Você viu como meditação é gostoso, né? Você consegue gastar e ainda, né, ganhar e gastar. Essa que é a meditação. Eu já falei sobre meditação que eu fiz sobre a morte. Não? Meditação da morte existe na religião que eu pratico. Aí o mestre fala assim, manda concentrar, assim, agora vocês vão morrer. Vocês vão para o mundo celestial e hoje o orientador é Jesus Cristo. Aí você fica meditando, né? Aí o mestre vai orientando. Acredita que eu fui na frente de Jesus Cristo? Né? Por isso que meditação é bom. Né? Mas Jesus Cristo, você só sabe aquela estátua, né? Eu fui na frente dele. Só que ele estava sentado no trono e eu estava na frente dele. Sabe qual foi meu tamanho? Dedão do pé de Jesus estava aqui e eu era menor do que esse dedão. Aí, né, era para mim falar para Jesus, né, aí, o que eu fiz de bom na vida, o que eu fiz de ruim na vida. E eu falei, eu vou falar o que com um homem desse, né? Aí eu voltei. Então, né, meditação é interessante e você sai. Por isso que tem muita gente que fala, Jesus é isso, Jesus é aquilo. E eu não falo porque eu vi o tamanho. Né? E eu era formiga. Isso aqui, formiga pensante. Então, esse é outro ponto importante. E agora eu sempre falo alguma coisa de disco voador, né? Hoje tem extraterrestre do nível de Messias com a gente. Né? E eu tenho o livro dele, ele fala assim, né? Vocês, pra gente, parece formiga. Né? O nível da consciência é tão diferente. Aí, não viu que o Trump colocou 2 gravações de né, aquele avião de caça americano correndo atrás de disco voador. Não sei se alguém viu isso. Não viu? Nossa, ano passado, Trump provou para todo mundo que disco voador existe, é verdadeiro. Só que todo mundo ficou nisso porque o disco voador depois fugiu, foi embora. Aí perguntaram para esse nível de Messias, né, por que fugiu? Aí ele falou assim, não, é que a aeronave de vocês parece tartaruga. Então a gente estava brincando, aí como a gente sempre anda mais de Mach 8 para cima, né? Mach 8 é 8 vezes a velocidade do som. Aí quando viu, não estava mais perto, porque era igual uma tartaruga atrás da gente. Olha só a diferença de tecnologia. Isso que está aparecendo hoje. E no mundo inteiro está aparecendo.
né? Outro dia fui para a Bolívia, e na Bolívia também apareceu, e o Aramaio Garcia, né? O Rodolfo, ele mandou a foto que amigo dele tirou da casa, do apartamento dele. E é por isso, né, eu falo para todo mundo, vocês não enxergam isso porque fica olhando para baixo com o celular na frente. Eu disse que o valor está em cima, né? Então, né, por favor, né, me coloca o celular para cima para tirar alguma coisa diferente. E já estamos nessa época. E agora, nós vamos para finalizar, né, fazer um pouco de meditação da contagem da respiração para abaixar a nossa vibração e depois prosseguindo para a meditação da prosperidade. Hoje vocês vão ficar 1000 vezes mais ricos. Então, por favor, aí, tira a força, né? Tira a força, né? Quer fazer um pouco de exercício, pode também, né? Tem que relaxar, né? Tudo tem que relaxar, né? Até para praticar Kendo, né? Que é uma porrada um atrás do outro, tem que relaxar. Então agora vamos relaxar para conseguir, né, um bom exercício. Aí tá bom? Aí vamos cerrando os olhos. Aí inspira devagar. Expira devagar. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Agora vamos para a meditação da prosperidade. Aí pode ir ganhando o dinheiro à vontade, 1000 vezes mais do que vocês tinham.
Aí, tá bom. Vamos voltando. Vamos voltando. Aí abre os olhos. Deu para sentir o calor entrando em vocês, né? Calor que entra, isso é energia divina. Então, muito obrigado pela participação. Espero que tenha sido útil estas 1 hora e pouco de tempo que nós compartilhamos. Então, muito obrigado por hoje. E quem vai fazer Kendo, até amanhã. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Até amanhã.